Boa noite, mulheres lindas. Que tempo delicioso, hein? Com vocês, em comunhão, ouvindo uma palavra maravilhosa aí para os nossos corações. Podem se assentar. Eu sou a Karina, tenho o prazer imenso e a honra de caminhar aqui nessa igreja há 15 anos, com mulheres incríveis, e já aprendi muito de tudo que sai desse altar. E hoje eu estou aqui para falar para vocês que o que estava bom vai continuar bom, porque ainda tem mais. E a gente vai agora fazer uma coisa que mulher adora, que é o quê? Conversar. A gente se encontra, já começa a falar. E aí, essa semana, a gente coletou aí com vocês algumas perguntas através das redes sociais e do formulário. E agora, nesse momento, a gente vai responder aí essas perguntas, trocar um pouquinho, experiências, como a Marina falou, ouvir outras mulheres. E, para começar essa conversa, eu queria que vocês tentassem aqui comigo adivinhar quem é a nossa primeira mulher que vai fazer parte desse painel. Essa mulher vocês já conhecem e amam ouvir, tenho certeza disso. Ela tem uma caminhada cristã aí bem longa, de 34 anos, eu não estou nem na metade do dela ainda. É muito bem casada, há 43 anos. E tem 2 filhos que já são casados também, já estão tudo lá com a família deles. 4 netos lindos e contando, porque ainda podemos aumentar esse número, em breve, quem sabe. E ela ama folhado de maçã e uma cocadinha branca, tá, gente? Fica a dica, pega aí essa nota. Eu queria que vocês recebessem aí, com muita honra, com muitos aplausos, a mulher que esteve aí pastoreando essa igreja nos últimos 23 anos, a nossa amada apóstola Vera. Agora, lá vem mais uma mulher que olha a gente. Vocês já conhecem também. Casada há 33 anos, uma longa jornada. E a vida cristã dela começou desde o berço. Já nasceu em lar cristão. Tem muita experiência aí para passar para a gente. Tem 3 filhos, um neto que já está por aí correndo pelos cantos e um que está no forninho, mas que esse ano ele chega ainda. Dezembro, ele está aí para fazer parte dessa turma. Ela ama o quê? Pão, né, gente? Porque pão é maravilhoso. Até na Bíblia tem pão, então assim, né? Pão é muito bom. E pãozinho com manteiga e cafezinho, viu? Ela foi bem específica, então convidem ela aí para um café. Brincadeira, a gente não precisa convidar. Mas ela é incrível também. Eu queria contar com os aplausos de vocês para chamar de volta aqui a pastora Marina Fazolin. E agora, por último, e com certeza não menos importante, galera, vem aí uma mulher também, que já é casada há 9 anos, tem aí 20 anos de experiência em ambientes corporativos, trabalhando, também tem muita coisa para contar para a gente e somar aqui nessa conversa. Ela ama ouvir as histórias das pessoas, ela tem um coração muito amável e apaixonada por pessoas mesmo, assim. E ela gosta do quê, gente? Ela gosta, além de ouvir a história das pessoas, ela gosta de meia quentinha. Sabe aquela que não é bonita, mas é bem quentinha, que a gente põe no frio? É essa daí. Aquelas com cara de vovó, só que ela não está nem perto de ser vovó ainda, porque ela só é mamãe há um pouquinho mais de 2 anos. E de um piquititico desse tamanho, que é a coisa mais linda, que vocês também conhecem, se chama Noah. Eu queria chamar aqui também e pedir os aplausos de vocês para a nossa amada, que tem hoje pastoreado a igreja junto com o marido PH, a pastora Bruna Martins. Estão animadas? Amém. Estende sua mão para cá. Estão me boicotando nesse evento, gente. Brincadeira. Gente, vamos para
bate-papo entre mulheres. Quem está animada aí? Não, tem mais gente animada ou não tem? Achei que só meia dúzia estava animada. Gente, a gente vai bater um papo aqui. A Karina não se apresentou, mas a Ká, ela tem mais ou menos 11 meses de casada. Quase um ano, né, Ká? Está aqui na nossa igreja há 15 anos, como ela falou. E também trabalha no mundo corporativo, é uma excelente profissional. A gente teve a honra de trabalhar juntas. E ela vai participar do nosso painel. A gente queria dar uma mesclada aqui. E, para falar sobre o nosso painel, o tema foi sobre a fé aplicada em prática. E a gente abriu perguntas no Instagram, que vocês puderam mandar. E também a gente mandou um linkzinho para vocês mandarem as perguntas. Então, as perguntas foram feitas com base no que vocês pediram. Amém? Então, vamos lá. Para começar, às vezes a gente tem algumas perguntas que parecem simples, mas se a gente aprender um pouquinho da resposta do que vem, né, dessas perguntas, a gente vai conseguir ser mulheres aí, cheias da presença de Deus. E a primeira pergunta, eu queria começar com a apóstola respondendo. A apóstola que fundou, né, essa igreja e tem uma caminhada longa cristã. Como ser uma mulher de acordo com a vontade de Deus? Glória a Deus. Amém? Está ouvindo? A mão. Glória a Deus. A igreja está linda, maravilhosa. Glória a Deus por isso. Sobre essa pergunta, é aquilo, a gente amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E darmos a nossa vida prioridade ao Senhor. E essa prioridade é de verdade, né? Deus está sempre, né, assim. As outras coisas vêm abaixo de Deus na nossa vida. Então, sempre orar ao Senhor todos os dias, buscar a Deus, ler as Escrituras, né? E a gente entender que os mandamentos de Jesus, que Jesus deixou para nós, é para o nosso bem, é para a nossa vida. Então, ame ao Senhor de todo o teu coração, sejam apaixonadas por Deus, busque a Ele todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, e o Senhor sempre vai ser conosco. Amém? Muito legal falar de busca, porque às vezes a gente tem dúvida, né? Como que eu busco a Deus? Como que eu faço? E a segunda pergunta é como ser constante na fé e com Deus, que tem tudo a ver, né, com a resposta. Como ser uma mulher de Deus tem a ver com a constância também. E aí eu queria que a Ká contasse um pouquinho o que ela faz para ser constante aí na fé, não desanimar e se manter firme. Eu acho que assim, a apóstola já falou aqui a maior das coisas, que é a gente ter mesmo o nosso relacionamento com Deus como uma prioridade para a gente. Não como algo opcional, mas como o principal. E encaixar ali na nossa vida, a nossa vida encaixada a isso, e não o contrário. Claro que em diferentes momentos da vida, a gente vai buscar num horário, em outro horário, de um jeito, de outro jeito, a gente vai se adequando, porque a vida vai mudando. Eu agora estou recém-casada, a minha rotina mudou bastante, mas é importante a gente ter isso como foco. Eu estava comentando com as meninas outro dia que eu ouvi falar, hoje em dia ouve-se falar sobre disciplinas espirituais, e eu acho que assim, esse termo encaixa muito bem, porque a gente ouve disciplina e parece uma coisa forçada e tudo mais, mas, na verdade, quando a gente aplica disciplina a alguma coisa que é boa, a gente sempre tem resultados melhores ainda. Então, se a gente colocar intencionalidade, disciplina em buscar a Deus, isso também só vai trazer aí bênçãos para as nossas vidas, e ser flexível, entender qual que é o seu momento, que horário funciona para você, de ter o tempo ali com Deus, mas eu acho que é isso. Na verdade, eu acho... Me ouvindo? Não. Na verdade, eu acho que todas nós passamos por dias corridos demais, né? Todas nós temos compromissos, situações do dia a dia que trazem para nós, assim, o nosso tempo vai se esgotando, né? E quando você percebe, passou o dia e você nem orou, né? Muitas de nós passam por essa realidade. Então, assim, como ser constante na fé? Eu acho que tem a ver um pouco com aquilo que eu disse aqui, a importância com a disciplina, né, de nós termos o nosso tempo de oração, o nosso tempo de leitura da palavra. Nós precisamos, fé é algo que se alimenta. Não adianta você falar assim, eu vou lá na igreja, eu vou ouvir o apóstolo Paulo falar para a minha fé ser aumentada. Não funciona desse jeito. Ela contribui, a palavra ministrada contribui para que a gente tenha fé. Mas cabe a nós sermos responsáveis por
alimentar essa fé, né? E falando em fé, né, vem uma outra pergunta, como ser mulher, perguntar isso para a Bruna, hein, gente? Olha aí, Bruna. Como ser mulher e não surtar diante de certas atitudes? Alguém aqui já surtou, gente? Alguém quer responder essa? Gente, quem aqui nunca surtou? Quem nunca surtou, quero achar, porque você que vai responder essa pergunta. Na verdade, gente, o surto, ele é uma expressão, né? Tem até o entre aspas aí. Acontece que tem horas que a gente tem vontade de surtar, não é? Que dá vontade de explodir, de sair da frente, ainda mais alguns temperamentos, que aí não ajuda muito. Então, quem é mais colérico, mais sanguíneo, geralmente quer surtar mais. Mas a verdade a gente precisa buscar em Deus para entender quando que esses surtos acontecem, se conhecer, buscar os frutos do Espírito Santo, porque às vezes vai acontecer da gente ter um dia que a gente está mais assim, mais vontade de surtar. O que a gente não pode é viver surtada. Porque, gente, vou contar aqui, a gente está entre mulheres. Marido que tem esposa que vive surtada, filho que tem mãe que vive surtada, povo que tem pastora que vive surtada. Sabe o que acontece? Surta todo mundo coletivo. Então, quando você vê que você vai surtar, que está vindo aquela vontade, a gente precisa entender, ter a constância na fé, para buscar em Jesus e falar: Senhor, segura a minha boca, segura o meu temperamento. Está nervoso no trabalho? Corre para o banheiro. Gente, precisa fazer um xixi, entendeu? Você precisa ter o domínio próprio, porque se a gente viver surtando por aí, no fim das contas, o que vai acontecer? A gente vai influenciar ao redor, a gente não vai viver a palavra, a gente não vai praticar aquilo que está dentro de nós, que são os frutos do Espírito. O testemunho, né? Testemunho. O próprio testemunho. Pode falar. Oi. Não sei. E é importante a gente tentar surtar com elegância, né, gente? Não vamos também descabelar ali, porque, né, também não dá para desrespeitar o marido. Vamos, né, tentar surtar ali, mas com limites, lembrando de quem a gente é, quem ele é pra gente, para também depois, né, não ficar uma coisa muito ruim. Mas aqui, gente, falando do surto, essa pergunta ela é interessante, porque fala assim: como ser mulher e não surtar diante de certas atitudes? E aqui é um segredo, você anota aí no seu caderninho, que a gente não pode entregar a nossa paz na mão da atitude do outro. Se a pessoa fez uma situação que você fala, teve essa situação, como que eu não vou surtar diante dela? Eu vou olhar para Jesus e vou entender que aquela pessoa dá o que ela tem. Se ela está dando algo que me fere, ou que me machuca, ou que me irrita, não é? Porque tem gente que fica chateada, tem gente que fica brava. É temperamento isso. O que acontece? Você vai fazer o seguinte, você vai olhar e vai falar: a minha paz não está na mão daquela pessoa. Aquela atitude não pode me descompensar. O que o outro fez é o que ele tem dentro dele. E eu vou dar aquilo que eu tenho dentro de mim. Ok, muito bom. Uma outra pergunta que fizeram, e essa aqui nós escolhemos a apóstola Vera para responder, hein? Apóstola, como manter a fé em tempos difíceis? Você que já passou, né? Você tem um testemunho que fala a respeito, né, das dificuldades, né? O que você tem para compartilhar com a gente? Sim, em tempos de dificuldade, como manter a fé? No nosso caso, foi assim, conhecendo as promessas de Deus para a nossa vida. Então, quando a gente conhece as promessas de Deus para a nossa vida, a nossa fé, ela é mantida, né? E a gente consegue ir vivendo o nosso dia a dia. Em ocasiões que tivemos, o Paulo teve o câncer. Nessa ocasião que a gente estava longe lá em Cajamar, morando distante, foi um desesperador, né, quando teve a notícia. E era tempo de eu falar: bom, agora é Deus ou é Deus, né? Então, eu até barganhei com Deus nesse dia, né? Eu estava ali no terraço em casa e falei: Senhor, né? Se for possível, não leve o Paulo agora.
Eu não sei, Senhor, ainda viver sozinha, e eu não tenho uma casa para voltar, eu não tenho família para voltar. Se fosse ele teria, né, tem as irmãs, tinha lá a mãe ainda, né, ele tem casa para voltar. Eu falei, eu não tenho, Senhor, eu sou praticamente sozinha. E nesse dia, eu lembro que eu tive um choro, e foi um choro em que se fosse ver, da quadra da minha casa, tem um terreno assim, tinha árvores. Se tivesse uma casa perto, eu teria ouvido. Foi um choro que saiu da alma, um choro que saiu do coração, quando eu clamei a Deus pela vida dele. Nesse dia eu me lembrei, claro que bem menos assim nível, do choro de José, quando José chora e todo o Egito ouve o choro de José. Então, vocês imaginam que foi um choro muito grande. Eu me lembrei nesse dia, foi um choro que saiu da alma, e é um som que eu ainda desconhecia. E, graças a Deus, o Senhor curou. Então, assim, tempos difíceis, oração, fé, busque os irmãos, busque parceiros de oração, busque conselhos. Deus diz na palavra que na multidão de conselheiros há saídas para a vida. Na Igreja Plenitude nós temos muito nessa bênção, essa graça do Senhor, de termos, né, conselheiros, de termos os pastores para ouvir. Então, busquem conselho. Está na situação difícil, está com desafio em casa, filho, marido, sogro, sogra, genro, nora, filhos, trabalho. Busque a gente, busque conselho. Com certeza, né, o Senhor vai usar ali o Espírito Santo, vai ali aliviar, vai trazer clareza e vai trazer ali saídas para a vida. Então, é choro, jejum e buscar o Senhor. Amém? Muito bom, né, gente? Quem não passa tempo difícil? A gente passa, mas correr para Deus é a melhor solução, né? E tem uma pergunta aqui que, às vezes, são os nossos dias difíceis, que diz assim: às vezes parece que não estou dando conta de tudo. Como faço para me manter firme e com fé? Má. Bom, primeiro eu vou pedir uma água. Como faço para manter firme, né, e com fé? Dando conta de tudo. Mulherada, quem aqui consegue dar conta de tudo? Obrigada. Eu não, gente, claramente, acabei de casar, né? Me deem um desconto. Está no tempo de experiência, ainda posso não dar conta, né? Na verdade é definir, né, gente, o que é dar conta de tudo. E quem disse que eu tenho que dar conta de tudo? Quem disse, né? Nós estamos conversando aqui, e é incrível, porque eu acho que a minha geração, a geração da apóstola também, foi uma geração em que foi muito incutido na nossa mente que nós tínhamos que dar conta de tudo. Que nós tínhamos que manter a casa em ordem, os filhos bem arrumados, a comida feita, trabalhando fora, o marido lindo, maravilhoso, chegando à noite, né ou não é? Então, foi incutido em nós que nós deveríamos dar conta de tudo. Mas eu entendo, gente, que não é assim. Eu creio que a mulher tem que colocar quais são as prioridades dentro de casa. Quais são as prioridades dela? Eu estou falando de mulher casada, e depois a Karina pode até falar um pouco aí das mais jovens, tal. Como que é a sua rotina? O que é que você vai colocar como prioridade na sua vida para você colocar, para você dar conta de tudo, né? E ele diz assim também: como faço para me manter firme e com fé? Isso é o mais importante. É que as suas prioridades estejam incluídas ali, o seu relacionamento com Deus. Não adianta a gente querer, porque a gente não vai dar conta de tudo. Então, querer dar conta de tudo e deixar Jesus no cantinho. Deixar a nossa vida espiritual para depois, porque não vai dar tempo. Então, quando o versículo bíblico diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, essas demais coisas, Deus vai te ajudar a resolver, Deus vai te ajudar a caminhar nesse sentido. E sobre essa questão da gente não dar conta de tudo, eu ouvi essa semana no trabalho uma frase assim da avó de uma amiga minha que eu achei incrível. Queria contar para vocês, que é: a louça não sai para a rua. Então, se a gente não lavar ela agora, se a gente deixar ela para depois, ela vai continuar ali, né? Então, muito do que a Marina falou mesmo, de entender o que é prioridade. Isso. Mas também não dá para esquecer ela lá, porque ela não toma banho sozinha, infelizmente. A gente vai ter que lavar uma hora. Eu acho que uma outra questão também,
que facilita muito a vida da mulher é a parceria do marido. Se nós temos um marido que ele tem essa iniciativa de colaborar conosco, vai ajudar bastante. Aí você pode dizer assim, mas meu marido não é assim. Mas eu tenho certeza que a gente consegue, na comunicação, trazer essa ajuda do marido. Uma das coisas que a gente, em casa, a gente trabalha bastante, desde o início do casamento, é a nossa comunicação. Vocês já ouviram falar que o homem e a mulher têm que se despir? Tem que ficar pelado na frente um do outro? Esse ficar pelado tem a ver com a nossa comunicação. Não é o físico, não é a roupa, mas são as nossas emoções, né? É importante que a mulher e o homem consigam juntos falar o seu sentimento, explicar o porquê agora não dá, porquê que agora não foi possível, ou eu preciso da sua ajuda por causa disso ou por causa daquilo. E assim, mulheres, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos um poder maravilhoso de saber como lidar com os maridos. Mulher sabe lidar, Bruna. Esse conselho eu ouvi na casa da Marina. Você nem vai lembrar disso. Ai, meu Deus. Na casa da Marina, há uns... Gente, estou envelhecendo também, viu? Há uns 14 anos atrás, mais ou menos. Porque, se vocês não sabem, quem me apresentou meu digníssimo marido foi a filha dela. É isso aí, gente. Dá uma salva de palmas pela vida da Marina, por favor, da casa dela. Pra Jaqueline. Não, mas eu lembro que a gente era menina, né? Eu tinha, sei lá, 19, 20 anos, conheci a Jaque na faculdade, e aí a gente eu ia dormir na casa dela, passar a madrugada lá, e a gente ficava papeando, conversando, e a Marina, ela já vinha dar bons conselhos. Então ela falava, eu vou ficar aqui, aí conversava, então ela falava, agora eu vou cuidar do meu marido. E ela falava, quando vocês casarem, vocês cuidem do marido, esteja arrumada, também não anda esculhambada por aí, né? Então, a gente tem que pegar os bons conselhos. E falando dessa questão da gente conseguir dar conta de tudo, gente, eu sou uma pessoa que sempre me cobrei muito. E eu lembro que meu primeiro ano de casada, né, a Cá está no primeiro ano, para algumas pessoas não é assim, mas eu me cobrava porque eu queria a casa em ordem, tudo em ordem, eu queria ser uma boa esposa, uma boa profissional, uma boa no ministério, né, então cuidar das meninas. Então eu queria fazer tudo com excelência. E, de fato, nós temos a capacidade de fazer com excelência, mas a gente não vai conseguir fazer tudo todos os dias e todas as horas. E a palavra de Deus, ela fala que há tempo para todas as coisas. E a sabedoria da mulher, quando a gente olha na Bíblia, a mulher sabe, ela cuida daquilo que ela precisa dar conta. O que é que a minha função, que eu não posso delegar? Essa é a minha prioridade. Então, eu fui tirando esse peso quando eu e o PH, a gente foi conversando, por exemplo, em casa. Não dava para a gente sair 5 da manhã todos os dias, voltar 9 da noite e faxinar a casa. Concordam? Sim. Só que eu olhava a louça na pia, que não se lavava, graças a Deus ela não saía também, então os vizinhos não viam. Tá tudo bem, né? Tá aqui entre duas pessoas, né? Menos mal. Mas o que acontece? Se a gente não souber priorizar, a gente vai surtar. Então, assim, Deus, o que eu preciso dar conta? Eu tenho um filho pequeno hoje. Então, eu sei que a minha prioridade é o meu filho pequeno. Não adianta eu ser uma pessoa que trabalha das 5 da manhã às 11 da noite, estou aqui na igreja fazendo 1000 coisas e meu filho não tem uma mãe presente. Porque essa estação eu preciso me dedicar para o meu filho. E vai chegar uma estação que eu vou conseguir me dedicar para outras coisas, né? Então... Bruna, ainda assim, sobre isso, me veio aqui no coração, Deus vai nos ajudando a tornar mais fácil, né, todas as nossas tarefas, enfim. E eu aprendi, desde quando eu me converti, um versículo fantástico, né, que tudo aquilo que você fizer, faça tão bem como se fosse para o Senhor. Então, amem o seu marido como se fosse para o Senhor. Ame os seus filhos, cuidem dos seus filhos como se estivesse amando a Deus, né? Cuide da sua casa, daquilo que o Senhor já lhe confiou, tão bem, com tanta excelência, como se fosse para o Senhor. O Senhor vai nos capacitando, né, no nosso coração, a cuidarmos com amor de verdade e com leveza. E assim, né, apóstola, a gente precisa ficar de olho também, porque a mulher, ela é muito rápida, ela é muito ágil, ela dá conta de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. A gente tem que ficar de olho se a gente não está fazendo as tarefas que é do marido fazer. Oi? Ou no trabalho. No próprio trabalho. No trabalho acontece muito. Às vezes você
ajuda a pessoa com uma atividade, faz uma gentileza ali, e aquilo acaba virando uma atribuição sua depois, né? A pessoa acaba deixando ali, de fato, na sua mão. Então, a gente tem que entender a hora de agir e a hora de sair de cena e deixar também as pessoas. Como a Bíblia fala, o sábio sabe discernir o tempo e o modo. Então, tem hora que a gente tem que fazer, mas também tem horas que a gente precisa dar espaço, ainda que não fique tão bem feito quanto a gente imagina que a gente faria, né? Isso. E aí, vou aproveitar o gancho aqui da vida corporativa e fazer uma pergunta para a Bruna de novo. Bruna, como lidar, olha isso, pessoal, como lidar com as pessoas do mundo corporativo que só pensam em prejudicar os outros para se autopromoverem? Foi uma pergunta que vocês fizeram. Então, o que você acha, Bruna? Quantas trabalham aqui no mundo corporativo? Levanta mais alto assim, ó. Tá. Muito bem. Mundo corporativo, como você vai lidar com a pessoa que quer puxar o tapete ou quer prejudicar o outro? Você vai lidar como Jesus lidaria com essa pessoa. Você vai lidar com ela do mesmo jeito que você lida com qualquer outra pessoa. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, então fui sendo calejada, né? No começo a gente sofre muito, depois a gente vai pegando as manhas no meio do caminho, né, de como funciona. Mas aqui é muito importante que nós sejamos testemunho de Jesus no nosso ambiente de trabalho. Sem ficar falando, eu sou crente, olha a Bíblia. Você não precisa falar isso, você precisa ser um bom funcionário, fazer a sua parte. A gente tem, as pessoas que estão na nossa vida, a gente tem o poder de trazer elas para perto e colocar elas num nível de importância na nossa vida pessoal, ou apenas ser cordial e uma pessoa que faz parte do seu dia a dia. Essas pessoas que às vezes te prejudicam ou fazem alguma coisa para se autopromover e tal, provavelmente tem um buraco emocional dentro dela. Existe algo que não está dentro de você, mas que está dentro dela. Então, como você pode influenciar essa pessoa? Não estou dizendo que você vai precisar almoçar com a pessoa, fazer churrasco com a pessoa, levar a pessoa para sua casa. Porque, às vezes, tem pessoas do nosso ambiente corporativo que a gente desenvolve uma amizade. Mas você precisa tratar ela da mesma forma que Jesus trataria ela. Você precisa fazer na direção dela aquilo que tem dentro de você. Você não pode revidar ou falar mal ou ignorar a pessoa na reunião, ou não chamar para a reunião. Você precisa ter um comportamento completamente oposto, para que você faça a diferença ali e deixe a pessoa, cada um vai colher aquilo que planta, né? Então, ótimo. Uhum. E falando ainda do meio corporativo, não é todo dia, toda hora que a gente tem o prazer de trabalhar com a Bruna, como eu tive. Então, a gente encontra pessoas de diferentes contextos ali. E eu acho interessante que também o trabalho ele acaba sendo para a gente uma janela de se conectar com pessoas que talvez a gente não se conectaria por afinidade e tudo mais. E a forma como a gente vai reagir às atitudes dela acaba sendo ali também uma forma de ministrar a vida dela, de levar o amor de Deus, ser gentil, mesmo quando a pessoa não está sendo gentil com a gente, exercer a tal da graça incrível que a gente recebe de Deus, né? Por isso que é importante a gente buscar todo dia Deus, como a apóstola colocou, para que a gente esteja tão abastecido de amor a ponto de conseguir ser graciosa, ser gentil com alguém que não está fazendo da mesma forma com a gente, porque ela tem um contexto diferente, às vezes é uma pessoa que passou por situações que levaram ela a ser daquela forma, e é a forma como a gente se posiciona vai fazer com que ela conheça pelo menos um pouquinho do amor de Deus e abrindo esse caminho ali. E acho que sempre foi assim, né, gente? Não é nada novo no mundo corporativo. A apóstola trabalhou no mundo corporativo, conheceu o apóstolo lá, sabia? Viu, gente? Sejam cordiais no ambiente de trabalho, quem está solteira aí. Brincadeira, só uma brincadeira entre a gente. Mas sempre teve isso, né? Sim, há 40 anos atrás, quando eu trabalhava, já tinha essas mesmas questões de puxar o tapete, né, de fofocas, aquelas coisas todas, né? Até assim, rapidamente, né, quando eu conheci o Paulo lá, foi assim, uma fase assim bem desafiadora, mas tinha muitas outras meninas, amigas minhas, que também estavam naquele tempo paquerando ele. A apóstola com essa cara de quietinha, ó. Muito bem. E acredite se quiserem, elas faziam, falavam coisas, como é que fala? Que fala mal de alguém que não fez as coisas? Falavam coisas, inventavam coisas a meu respeito, né? Falavam mal, né? Assim, sem eu estar sabendo. Então, foi desse jeito há 30, 40 anos atrás. Então, igualzinho, o povo é o mesmo, né? Muito
Muito bem. E só complementando a última parte, gente, lembrando uma história, eu tinha uma pessoa, não foi no meu último emprego, graças a Deus minha última gestora incrível, uma amiga minha até hoje, mas sua gestora também era legal, né? Incrível. Ela veio cá para trabalhar comigo lá, gente. Está lá até hoje, dando bom testemunho. Gratidão. Mas eu lembro que eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo e ela, claramente, ela queria me tirar das reuniões, tirar dos projetos, meio que tirar das coisas, porque eu já estava lá há bastante tempo, eu tinha um relacionamento com a diretoria, meu diretor, a gente se dava muito bem, eu sempre fui bem transparente, assim, então a gente sempre jogava muito junto, né? E aí eu comecei a perceber isso. E no começo, obviamente, eu me incomodei. Eu falei, mas o que está acontecendo? Porque eu faço de tudo. Eu mostro antes porque ela era minha chefe. Então eu falava, mas eu mostro as coisas, e o que está acontecendo? E eu comecei a perceber, por outros comportamentos, que a questão não era comigo. A questão é que ela tinha uma insegurança. Ela tinha chego recentemente, ela precisava mostrar o trabalho dela. E ela tinha uma insegurança com todas as pessoas ao redor que já estavam ali consolidadas. O que eu fiz? Ao invés de eu passar por cima, de eu falar direto com o meu diretor, eu comecei a me aproximar dela e deixá-la tranquila. Não falando, mas em atitudes de que eu estava jogando junto com ela. Que eu queria que ela estivesse bem ali. Então, eu falava, olha, montei aqui tal projeto. Você não quer você apresentar? Você não quer? Vamos na reunião, é importante. Ah, mas eu não estou sabendo dessa reunião. Não, mas vamos, é importante sua presença. E aí você consegue acalmar o coração da pessoa insegura, trazer ela para jogar com você, você influencia e ela muda o comportamento. E quando você vai ver, você combateu algo que às vezes você tem uma identidade já formada e a pessoa não tem, então você ajuda a pessoa na caminhada dela. Assim como Jesus faria, né? Ele pegava as pessoas inseguras, as pessoas ao redor dele e falava, vem caminhar comigo, vem que isso aqui vai acontecer. Então, é uma dica aí, você tenta reverter. Muito bem. Mais uma pergunta. Agora, vou envolver a Karina e a apóstola. Como ser uma mulher sábia no início do casamento e construir uma cultura no lar? Pode começar, vamos lá. Para quem está começando agora no casamento, vai nos ajudar. Olha, eu acho que ser a mulher sábia é o objetivo que todas nós, né, temos que colocar aí para a gente. O que eu procuro fazer para tentar chegar aí nesse alvo, né, é andar bem coladinha com Deus, porque no fim das contas o Espírito Santo vai direcionando a gente. E na palavra tem muito conselho sobre como a gente deve agir em uma série de situações. Então, essa busca por Deus, por ouvir a palavra dele, ajuda muito, porque já dá várias dicas ali, de quando você deve falar, quando não deve falar, se fala rápido, se fala devagar, muita coisa, mas não falar exatamente, saber quando não é a hora de falar ali. Mas também eu procuro me relacionar com outras mulheres que já passaram por essas situações e tentar absorver. Então, agora, depois que eu casei, eu mudei de atitude. Quando eu vou na casa de alguém casado, eu fico vendo a pessoa cozinhar. Tudo que ela está fazendo, eu estou observando, porque agora é a minha realidade. Então, coisinhas simples, às vezes. Como é que você guarda o alho para fritar na hora de fazer o arroz, para ser mais rápido? Coisinhas muito básicas me acrescentam muito, né, nesse início. E só que é aquilo, as pessoas dão conselhos das coisas que elas viveram e a gente pode aprender com isso, mas tem situações que são únicas da nossa jornada. E aí é a hora que a gente tem que falar, e aí, Espírito Santo, fala agora ou não fala agora? O que eu faço? Eu tenho um bloquinho de notas com vários versículos ali que falam sobre situações, quando a gente está um pouco fora do controle, que você quer falar, o que está na sua cabeça, seus sentimentos estão meio bagunçados. Eu sempre olho ali os versículos para me lembrar, para me acalmar, lembrar que eu quero ser essa mulher sábia, que eu não quero jogar a construção que eu tenho fora, porque eu estou irritada no momento. É um desafio, com certeza, não vou ser aqui falar que é muito fácil, não é mesmo, assim, é um desafio, tem dia que é mais fácil, tem dia que é mais difícil, mas procuro fazer isso. E aí, sobre a cultura familiar, graças a esse convívio com outras mulheres sábias, eu pude ouvir sobre isso antes de casar. E eu acho que é uma oportunidade assim de Deus mesmo, porque saber sobre a cultura familiar antes de casar já faz com que a gente reflita sobre isso para começar as coisas de uma forma que a gente gostaria que, de fato, elas acontecessem.
Então, graças a Deus, eu ouvi sobre isso antes, porque a cultura ela se forma de todo jeito, né? Então, todo lar tem a sua cultura. Se a gente tem intencionalidade em direcionar ela por princípios, conversar com o marido e fazer combinados, muito bom, porque a gente consegue ter um ambiente mais agradável e construir com mais intencionalidade. Se a gente não fizer isso, ela acaba se estabelecendo de todo jeito. Então, talvez vocês, como eu, nunca tinham ouvido falar sobre essa questão de cultura aí do lar. E aí o que a gente fez aqui, né, eu e o Gui, foi refletir muito sobre o que as nossas famílias já têm como cultura e o que a gente gosta dessas culturas e gostaria de trazer para a nossa casa e basear tudo em princípios, porque aí não tem erro. Se a gente procurar seguir os princípios de Deus, a gente vai ter um lar que vai ser amável, um lar onde tem respeito, um lar de compreensão, porque Deus é assim com a gente, então a gente acaba sendo assim, procurando ser assim também com o outro, né? Então, esse é o jeitinho que a gente tenta fazer, mas eu estou só no primeiro capítulo dessa história, né, gente? Então, eu queria ouvir da apóstola como vai dar que ela certo, faz. em nome de Jesus. Quando eu me converti, já tinha 24 anos, 25, e um versículo que eu adotei para a minha vida, a gente ouvia muito falar, eu venho de origem, né, da lição assembleiana, então, diz assim, Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu queria muito, né, ter uma família cristã, uma família que fosse na igreja. Então, eu lutei por isso, né? Não foi fácil, você encontra oposição dentro da sua casa, com os amigos, familiares, no trabalho. Na verdade, você vive na contramão do que o mundo vive, né? Mas eu brinco, não é verdadeiro, né? O mundo espiritual, ele é mais real do que o próprio mundo real. Então, a gente vive esse reino de Deus, para muitos, às vezes, parece até loucura, mas é uma coisa maravilhosa, você conhecer a palavra, você viver a palavra e você querer ela na sua vida. E, para isso, a escolha é nossa, a escolha é sua. Então, aí, quando eu tive as crianças pequenas, eu fui naquele versículo de Deuteronômio que diz assim, tu a inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Então, na verdade, eu fiz exatamente isso. Eu falava de Jesus de manhã, ao meio-dia, de tarde, à noite. Eu fui assim meio enlouquecida por Jesus. Ainda continuo. Então, a gente fala de Jesus o tempo todo. E dessa maneira, né, todos eles ouvindo falar de Deus, dos princípios, eles vão ouvindo e vai firmando no coração e essa cultura vai sendo adquirida. Amém? Muito bom. E a apóstola faz com os netos. O Noah vai para lá e volta falando versículo, gente. Muito bonitinho. Mas é muito importante mesmo, né? Eu sempre falo assim, mulher tem muito hábito de falar. A gente quer falar, mas eu quero falar, eu quero contar, né? A gente precisa ter como alvo não falar, mas acessar o coração do nosso marido. Se falar, vomitar o nosso sentimento, não vai acessar o coração dele, guarda aquilo que você vai falar. Procura uma melhor forma de falar. A mulher sábia, ela edifica. A mulher sábia, ela constrói. A Bíblia não fala, em Provérbios, ela não fala, a mulher sábia que tem um marido bonzinho, que colabora, que lava a louça, essa mulher edifica. Fala isso na sua Bíblia? Ela diz, a mulher, ela tem o poder de construir, de edificar, de firmar. E se a mulher, a palavra de Deus diz que a mulher tem esse papel, então nós precisamos ser sábias, de conseguir se complementar, né? Eu e o PH, a gente tem um perfil bem diferente. A gente assim, eu sou do planejamento, da organização, da planilha, e ele é dos andaimes no altar, entendeu, gente? Eu olhei aquilo e falei, ficou legal o grafitado, mas o pessoal esqueceu de tirar os andaimes. Aí ele, não, faz parte da cenografia. Eu, glória a Deus, marido. Você é muito criativo. Glória a Deus. Porque se fosse no meu primeiro ano de casado, eu falava, você está doido? Tem que deixar um andaime lá no meio. Mas aí hoje eu olho e falo, eu quero paz com meu marido. Aí eu venho aqui, adoro de olho fechado. Glória a Deus, aqui, ó. Aleluia. Entendeu? Porque senão eu vou surtar, não é verdade? Eu vou vir todo domingo, vou deixar o andaime tirar minha paz? Não, o andaime está aí, meu marido está feliz, estou feliz também, não é verdade? Porque ter marido irritado é ruim. Então, assim, você vai aprendendo. E uma coisa que eu fiz muito, mulheres, vocês que estiverem no desafio no seu casamento, guarda uma coisa que eu vou te falar.
decida por nunca se divorciar. Isso é uma decisão, porque motivo você vai arrumar na caminhada. Vai ter dia que a gente está na TPM. Eu não falo isso, eu não deixo pegar e falar que a gente fica na TPM assim, não. Mas aqui entre mulheres a gente pode falar. Tem dias que a gente não está se aguentando. E aí a gente vai olhar para o nosso marido e vai falar, né? Não vai falar, porque a gente já sabe. Mas o que acontece? Eu olhava, e eu lembro quando a gente vinha os momentos desafiadores, que eu estava me cobrando, estava quase surtando, querendo dar conta de tudo, vendo que eu não ia dar conta de tudo, abraçando a tarefa dos outros, uma coisa maluca. Eu olhei e falei, eu não vou me divorciar. Meus pais se divorciaram, meus avós se divorciaram, meus tios se divorciaram, mas na minha casa chega. Então eu tomei uma decisão que é, toda vez que a gente ia se estranhar, eu pensava, ou quando a gente discutia e ia ter que pedir perdão, eu falava assim, tenho 2 opções na minha vida. Ser feliz com esse homem ou ser infeliz com ele o resto da vida. Eu vou ser feliz. Aí você dá um jeito. Você arruma caminho, você encontra caminho. Você vai para a palavra e fala, Senhor, eu quero ser sábia, eu quero os frutos do Espírito, domina minha boca, domina meu temperamento, domina meu humor, domina a TPM, domina tudo isso, molda meu coração, molda o meu caráter, me faz uma mulher sábia, temente, porque se eu te agradar, se eu fizer o que o Senhor me fala, eu vou agradar o meu esposo, eu vou ser uma esposa agradável. E daí isso vai suceder. Então, a gente fica firme, Karina, né? Próximo exemplo. Glória a Deus, que Deus ele trabalha, viu, gente? Trabalhou a minha vida, com certeza de vocês trabalha também. Amém? Teve até uma pergunta, eu não vou entrar muito assim no detalhe, mas teve uma pessoa que até contou na pergunta, né? Falando que ela e o marido estão com muitos problemas financeiros, ele não é companheiro, e para ele isso está tudo bem. E aí o final da pergunta fala assim, como acreditar que isso pode mudar mesmo estando há 10 anos lutando contra isso? Né? Uma situação bem desafiadora no casamento. 10 anos depois, está ali, como que faz para se manter firme e não desistir? Bom, eu gosto de dizer assim, gente, em primeiro lugar, nós temos a obrigação de sermos felizes. Tá? A mulher que sabe quem ela é e que ela é feliz, ela não transfere para o marido, a responsabilidade dele fazê-la feliz. Então, eu acho assim, a mulher ela tem que saber, eu sou feliz do jeito que eu sou feliz, o Senhor me fez assim, então eu sou feliz. Eu não sou feliz porque eu vou morar numa casa melhor, eu não sou feliz porque eu vou ter isso ou vou ter aquilo. Não, eu sou feliz. Então, já fica resolvida essa situação. E o relacionamento conjugal, na minha opinião, você precisa dessa transparência da comunicação. Né? A apóstola nos ensinou uma vez que sentimento é sentimento, não é isso, apóstolo? Sentimento não se discute. Então, assim, quando você tem a liberdade de conversar com o seu cônjuge, aí vamos falar um pouco das que não são casadas, vai. Você falar com a pessoa com quem você tem uma amizade, ou com os pais, quando você tem essa liberdade de falar o seu sentimento e respeitar o sentimento dele, e ser respeitada pelo seu próprio sentimento, as coisas ficam mais tranquilas. Tá? Então, eu não gostei de tal coisa, então vamos conversar a respeito de tal postura, de tal palavra, né? Às vezes os planos da família, do casal, né? O marido quer trocar o carro e a esposa quer trocar o sofá, e aí? O que faz? Né? Entrar em acordo. A importância do casal é entrar em acordo. Às vezes nós criamos expectativas e lançamos as expectativas sobre aqueles que estão ao nosso redor, e quando essas pessoas não nos correspondem nessa expectativa, a gente se frustra. E vou dizer uma coisa para vocês, mãe se frustra muito, viu? Porque a gente cria expectativa em cima dos filhos, só que esse filho, essa filha, é um ser único. E ele é quem vai decidir o que ele quer para a vida dele. E nem é justo, né? Nem é justo com a pessoa, ela ter que viver porque alguém criou uma expectativa. Isso. Então, quando a pessoa fala, na pergunta, a pessoa fala, olha, há 10 anos eu estou nessa situação com meu marido, não estamos enfrentando problemas financeiros, estão problemas de relacionamento, não me sinto feliz. Olha, gente, corre para os cursos da igreja. Vai ajudar muito,
muito. Vai fazer mulher única, leva ele, incentiva ele a fazer homem ao máximo, vai fazer encontros de casais, vai fazer, enfim, vai atrás. Nós temos na igreja inúmeras ferramentas para nos ajudar a não chegar nesse ponto que a Bruna falou. Não existe a possibilidade, essa palavra divórcio na nossa casa não é nem para se pronunciar. Por quê? Muitas vezes nós mulheres também temos o hábito de olhar os defeitos do nosso marido. É ou não é? Ai, deixou lá a cueca lá no canto do banheiro. Ai, não fez isso, não fez aquilo, não tem iniciativa para isso, não tem iniciativa para aquilo. Gente, começa a olhar as coisas boas que seu marido tem, aquele homem que você se apaixonou lá no namoro, não é verdade? Olha para este homem que Deus colocou na sua vida, gente. Outra coisa, por que o filho do vizinho tem mais qualidades e o meu não tem? Olha lá, o filho do vizinho resolveu fazer direito e o meu está aqui querendo fazer teatro. Não sei, mas vamos olhar para os nossos filhos com o olhar que Deus tem dado essas pessoas na nossa vida para preencher, para que nós sejamos também agentes para essas pessoas, né? Não dá, gente, para ficar olhando só os defeitos. Nós temos que olhar as qualidades. A Bruna pediu para me falar algo de mostrar os dentes. Ensinem para os seus maridos, viu, hoje. Gente, isso quem falou foi minha sogra, tá? E ela falava assim que a gente, mulher, né? Mulher não deveria sorrir demais e ficar mostrando os dentes para os homens. E também os homens não deveriam ficar conversando muito e mostrando os dentes para as mulheres. Era isso que minha sogra falava. E aí, como o PH tem que honrar a mãe dele, ele tem que obedecer essa regra aí da casa, entendeu? Fica sorrindo aí para a mulher e fala, sua mãe não te disse? Mostrou o dente demais, né? Não, eu vou contar um segredo, então. Não são todas as terças-feiras que eu venho ao culto, tá? E o meu marido está se preparando para vir ao culto e lá eu estou vendo ele passando perfume, gente. Eu olho para ele e falo assim, escuta, por que você está usando perfume para ir para a igreja? Que negócio é esse? Então, a gente tem que ficar de olho também, tá bom? Fica a dica. Perfume não pode sentir muito da distância, entendeu? É só para quem for dar um cheirinho assim, ó. Aí tem o perfume lá, brincadeira. Que no caso tem que ser só a gente, né? Para dar um cheirinho bem de perto. Óbvio, óbvio. Mas, gente, só voltando aqui para a pergunta, a questão da crise no casamento e tal. Mulheres, não durmam brigadas. A gente, às vezes, é mais sensível. Teve uma discussão, você vai fazer o quê? A palavra de Deus diz o quê? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Resolva antes de dormir, custe o que custar. Resolva no começo. Sabe por quê? 10 anos depois, criou raiz, é muito mais difícil. Mas a gente tem aqui os cursos, tem aconselhamento, tem o COPE. Busque ajuda. Não passe por isso sozinha, busque ajuda, busque oração, busca mais. A gente foi feita para confundir o inimigo. Vocês estão confundindo o inimigo ou vocês estão fazendo o que o inimigo está prevendo? A cueca está lá, todo dia briga da cueca. Você vai chegar na sua casa hoje, vai olhar para aquela cueca e falar, cueca, você não me pega. Você está amarrada. Pior que não está amarrada, né? Porque fica solta lá no caminho. Você vai olhar para aquela cueca. Que cueca linda. Vai falar, glória a Deus que ele usa cueca. Podia não usar. Vocês estão rindo, né, gente? Tem que descontrair, entendeu? Você vai chegar lá, Satanás está esperando você reclamar da cueca. Seu marido está esperando. Aí você vai olhar a cueca. Olha nos olhos da cueca, vai lá e dá um beijo no seu marido. Confundiu o inimigo. Ele fala, ué, ela briga todo dia por causa da cueca. Hoje está aqui dando um beijo no marido. Vou fazer ele colocar a cueca no lugar certo para ver se agora ela briga. Brincadeira. Não vai ser isso não, mas a gente tem que confundir o inimigo. Ele está esperando você brigar todo dia pela mesma coisa. Você vai chegar lá e você vai olhar e falar, eu não vou brigar, eu quero brigar, Senhor. O Senhor sabe que eu quero, mas eu vou olhar. Eu vou falar, eu não vou brigar. O inimigo vai falar, ué, mulher briguenta não está mais briguenta? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pronto. Pois é, podia fugir com a cueca, né? Mas infelizmente não dá. É um bom ponto. Repassando o conselho da Bruna, gente, o óbvio às vezes precisa ser dito também. Então, acho que
Essa é uma coisa. A questão da comunicação, para toda mulher casada, quase que eu pergunto algum conselho, fala muito sobre comunicação. Então, falando aqui para as que ainda não tinham ouvido isso, é muito importante falar, mesmo que às vezes seja um pouquinho difícil, é importante, porque o que a gente tem de expectativa e parece muito óbvio para a gente que tem que pôr a cueca no cesto, às vezes não está tão óbvio para o outro, né? E aí precisa dar uma faladinha, né? Encontrar um momentinho, um jeitinho e falar. Muito bom. Última pergunta, e nós vamos fazer para a apóstola Vera. Apóstola, o perdão é mesmo necessário? Sim, com certeza, né? O Senhor nos ensina que a gente deve perdoar. Diz assim, né, no versículo: Mestre, quantas vezes devo perdoar uma pessoa que me ofende? Até 7 vezes? Essa pergunta é feita por Pedro, e no Evangelho de hoje, de Mateus, Jesus responde a Pedro e a todos nós: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, Deus colocou essa conta aqui para dizer que o perdão, ele não tem limite. Você vai perdoar o tempo todo, inúmeras vezes, todos os dias. Seus filhos, seu marido, seus pais, seus amigos, você mesma, né? Às vezes nós mesmos precisamos nos perdoar. E então é perdoando o tempo todo. Por quê? Se Jesus, que é Jesus, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, né? Ele nos perdoou a gente, perdoou os nossos pecados, como é que a gente vai ser arrogante e orgulhoso de não perdoar? É difícil perdoar? Sim, muitas vezes é difícil. Mas a gente precisa querer perdoar. Às vezes a gente não quer perdoar, mas a gente fala: Senhor, eu quero querer perdoar. E o Senhor vai nos ajudar a perdoar. Até o imperdoável? Sim, até o imperdoável. Amém? Amém. Perdoem. Perdoem. Liberem o coração de vocês. Perdoem. Gente, chegamos ao final do nosso painel. Vocês gostaram do bate-papo? Quero agradecer essas mulheres incríveis que me ensinam tanto, há tantos anos, com tanta maestria, porque a gente aprende com quem está lá na frente na caminhada, a gente reaprende com quem está começando, não é verdade? Então, queria agradecer. Uma salva de palmas para elas. Glória a Deus. Aleluia.